Você sabia que Padre Pio fez previsões que ainda reverberam em nossos dias? Terríveis avisos celestiais que, segundo suas palavras, estão se concretizando diante dos nossos olhos. É alarmante pensar que, há décadas, este santo já alertava sobre tempos difíceis e agora vemos esses sinais se manifestando em nossa realidade. Sua mensagem é clara: não podemos ignorar o que está acontecendo ao nosso redor. Hoje, vamos explorar essas profecias e como elas se aplicam às nossas vidas. Padre Pio, um homem de fé inabalável, viveu em uma época de grandes turbulências. Ele foi um verdadeiro farol de esperança para muitos, mas também um mensageiro de advertências. O que você faz hoje reverberará na eternidade, ele costumava dizer. E essa frase ecoa profundamente quando consideramos as crises que enfrentamos. Doenças, guerras, desastres naturais. Você já parou para pensar que tudo isso pode ser um chamado divino para que voltemos nossos corações a Deus? As palavras de Padre Pio sobre a necessidade de conversão e a importância da oração nunca foram tão relevantes. Ele alertava sobre a fraqueza da fé em tempos de tribulação. E aqui estamos nós, em uma era marcada pela incerteza e pelo medo. Durante esses momentos, é fácil sentir-se desamparada, mas lembre-se, mesmo quando o corpo enfraquece, sua fé pode se fortalecer e abrir caminhos para a intervenção divina. Isso é um convite a não desistir, a buscar uma conexão mais profunda com o amor de Deus. E o que descobri sobre as previsões de Padre Pio foi ainda mais surpreendente. Ele falou sobre a importância de nos prepararmos, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. A verdadeira preparação é um estado de coração. Você já sentiu que as dificuldades que enfrentam parecem não ter solução? É nesse cenário que precisamos lembrar que a escassez material é temporária quando a abundância espiritual está presente em seu coração. Essa abundância espiritual é o que nos sustenta em tempos de crise. As profecias de Padre Pio não são apenas alertas, mas também um convite à reflexão. Ele nos exorta a olharmos para dentro de nós mesmos e a avaliarmos nossa vida. Será que estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo? Será que estamos realmente ouvindo as mensagens que vêm do céu? Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver. Essa janela é a esperança que surge na escuridão. Nos últimos anos, temos testemunhado fenômenos que muitos acreditam serem sinais dos tempos. Desastres naturais, crises políticas e sociais e um aumento da violência. Tudo isso pode nos levar a um estado de ansiedade e desespero. No entanto, lembre-se que sua doença não define quem você é. Seu espírito é mais forte que qualquer diagnóstico médico. A resiliência e a força que temos dentro de nós podem nos permitir enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Padre Pio também nos ensinou sobre a importância da oração. Ele acreditava que a oração é um poderoso instrumento de mudança e proteção. Ao orar, conectamo-nos com o divino e encontramos paz em meio ao caos. Você se lembra de momentos em que a oração trouxe alívio para sua alma? É nesse espaço sagrado que encontramos consolo e força. Sua fidelidade durante a escassez será recompensada com abundância no tempo perfeito de Deus. Agora, pense nas implicações que essas mensagens têm para nós hoje. Como estamos respondendo às dificuldades? Estamos permitindo que o medo nos paralise ou estamos buscando um caminho de fé e esperança? Todos nós enfrentamos momentos de solidão e incerteza. Mas, quando se sentir sozinha, lembre-se que Nossa Senhora conhece a dor da perda e caminha ao seu lado silenciosamente. Essa presença divina é um lembrete de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Muitas vezes, olhamos para o futuro com apreensão. Entretanto, é vital lembrar que a fé é uma luz que ilumina nosso caminho. As maiores histórias de provisão divina começaram nos momentos de maior necessidade. Sua história não é diferente. O que você está vivendo hoje pode ser a fundação para um testemunho poderoso amanhã. Nunca subestime o poder da sua história e da sua fé. Você já parou para refletir sobre os sinais que Padre Pio mencionou?
Ele falou sobre guerras, divisões e a necessidade urgente de voltarmos para Deus. Às vezes, a vida pode parecer um labirinto sem saída. Mas a verdade é que sua solidão atual está preparando espaço para as bênçãos e relacionamentos que estão a caminho. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de crescimento e transformação. E enquanto você acompanha esta jornada de reflexão, saiba que cada dor que você sente hoje está sendo vista e honrada por Deus, que já prepara a sua libertação. Isso é um lembrete poderoso de que o sofrimento pode ter um propósito divino. Ao aceitarmos nossos desafios, abrimos espaço para a graça e a cura. Continue assistindo, porque em alguns instantes vou revelar o segredo sobre como podemos aplicar as lições de Padre Pio em nossas vidas diárias. É fundamental que não apenas ouçamos essas mensagens, mas que as coloquemos em prática. Como podemos, então, nos preparar para esses tempos desafiadores? A resposta está na oração, na conversão e na prática das virtudes cristãs. É hora de tomar uma atitude. Declare: minha cura está chegando, se esta mensagem sobre as advertências de Padre Pio tocou seu coração. Esse é o seu momento de se conectar com a força divina e de buscar a transformação que tanto deseja. Não permita que o medo e a incerteza governem sua vida. Lembre-se que sua doença pode limitar seu corpo, mas nada pode limitar o poder da sua fé e da graça divina agindo em sua vida. Ao olharmos para o futuro, que possamos nos inspirar nas palavras de Padre Pio, que possamos ser instrumentos de paz e amor, mesmo em meio ao caos. Ser uma luz para aqueles que nos rodeiam é um chamado que devemos abraçar. Escreva: recebo esta bênção, se este conhecimento sobre as profecias de Padre Pio é exatamente o que você precisava ouvir hoje. Essa é a sua oportunidade de se levantar e fazer a diferença. Que possamos lembrar sempre que mesmo em tempos de tribulação, há sempre esperança. Que possamos nos unir em oração e fé, confiando que Deus está no controle de tudo. E que as palavras de Padre Pio continuem a nos guiar e a nos inspirar em nossa jornada espiritual. Afinal, Deus é fiel em todas as situações e suas promessas se cumprirão na hora certa. Você já pensou em como pode se preparar espiritualmente para desafios que parecem insuperáveis? Padre Pio nos deixou um legado de fé e resiliência que pode ser um guia poderoso no nosso dia a dia. Ele sempre enfatizou a importância de estar em sintonia com Deus, especialmente em tempos de crise. Agora, mais do que nunca, precisamos nos lembrar de que a oração é uma ferramenta que nos conecta ao divino e nos fortalece. Você já se permitiu fazer dessa prática uma prioridade em sua vida? Imagine por um momento como seria se cada um de nós se comprometesse a orar diariamente, a buscar essa conexão e a se abrir para a transformação que Deus deseja para nós. Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver. Essa janela pode ser a oportunidade que você precisa para transformar sua vida. Não subestime o poder da sua oração. Ela pode mudar não apenas a sua realidade, mas também a de muitas pessoas ao seu redor. Padre Pio também falou sobre as dificuldades como formas de purificação. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, às vezes precisamos passar por dificuldades para descobrir nossa verdadeira força. Cada desafio que enfrentamos é uma chance de crescimento e autodescoberta. Você já refletiu sobre como suas lutas moldaram quem você é hoje? Pense nas lições que você aprendeu e em como elas a prepararam para o que está por vir. Às vezes, a vida pode parecer um fardo, com tantos desafios acumulando-se. Mas é nesses momentos que devemos nos lembrar da promessa de Deus. Ele está conosco em todas as situações. Cada dor que você sente hoje está sendo vista e honrada por Deus, que já prepara a sua libertação. Essa é uma verdade que deve nos encher de esperança. Se você está passando por um momento difícil, saiba que Deus está ao seu lado, pronto para oferecer apoio e cura. E o que podemos fazer para fortalecer nossa fé e nos preparar para os desafios que se aproximam?
A resposta é simples: oração, conversão e prática das virtudes cristãs. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Cada ato de bondade, cada oração, cada gesto de amor conta. Você já pensou em como pequenos atos podem ter um impacto enorme na vida de alguém? Quando todos nós nos unimos em fé e amor, podemos criar uma onda de transformação. À medida que nos aprofundamos nas advertências de Padre Pio, é fundamental que não apenas as escutemos, mas que as coloquemos em prática. Estamos vivendo em tempos em que a compaixão e a empatia são mais necessárias do que nunca. Sua fidelidade durante a escassez será recompensada com a abundância no tempo perfeito de Deus. Isso significa que, mesmo nas fases mais difíceis, devemos permanecer firmes em nossa fé e em nosso compromisso de fazer o bem. Pense em como suas ações podem ser uma luz na vida de alguém que está lutando. Você já se sentiu sozinha em seus problemas? Lembre-se, quando se sentir sozinha, lembre-se que Nossa Senhora conhece a dor da perda e caminha ao seu lado silenciosamente. Essa presença divina é um lembrete de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. E cada vez que você estende a mão a alguém, você está refletindo essa luz e amor que é tão necessário. E se você se sente chamada a aprofundar sua espiritualidade, considere se unir a grupos de oração ou encontrar uma comunidade que compartilhe de sua fé. Juntas, vocês podem se apoiar mutuamente e fortalecer uma a outra em momentos de incerteza. Escreva: "Estou pronta para a transformação", se você está determinada a aplicar esta verdade sobre a fé em sua vida. Essa é a sua oportunidade de se conectar com outras mulheres que estão na mesma jornada e que podem inspirá-la a crescer ainda mais. Nossa jornada não é apenas sobre nós mesmas, é sobre como podemos impactar o mundo ao nosso redor. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Você já pensou em como sua vida pode ser um testemunho de fé e esperança para outras pessoas? Ao vivermos de acordo com os ensinamentos de Cristo, mostramos ao mundo que há um caminho de paz e amor disponível. E mesmo quando enfrentamos dificuldades, podemos ser um reflexo da luz de Deus. À medida que continuamos a explorar as profecias de Padre Pio, é vital que não deixemos que o medo nos paralise. Sua doença pode limitar seu corpo, mas nada pode limitar o poder da sua fé e da graça divina agindo em sua vida. Essa é uma verdade poderosa que devemos carregar em nossos corações. A fé pode nos libertar das correntes do desespero e nos conduzir a um lugar de esperança e renovação. Você já parou para considerar o que significa realmente viver em fé? Isso envolve confiar em Deus, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Envolve entregar nossas preocupações e ansiedades a Ele, sabendo que Ele tem um plano maior para nós. Declare "confio no processo" se acredita que Deus está usando essa situação para preparar algo maior. Essa declaração é um passo poderoso em direção à confiança e à entrega. E enquanto você reflete sobre tudo isso, lembre-se de que as palavras de Padre Pio ainda ressoam em nossos dias. Elas nos desafiam a viver com propósito, fé e amor. Vamos juntos nos comprometer a levar essa mensagem adiante, a ser vozes de esperança em um mundo que tanto precisa. Que possamos ser as mensageiras da luz, espalhando amor e compaixão mesmo nos tempos mais sombrios. Portanto, ao olharmos para o futuro, que possamos nos inspirar nas palavras de Padre Pio, que possamos ser instrumentos de paz e amor mesmo em meio ao caos. E que a fé que nos une continue a nos guiar e a nos inspirar em nossa jornada espiritual, lembrando sempre que Deus é fiel em todas as situações e suas promessas se cumprirão na hora certa. À medida que avançamos, é essencial refletir sobre a verdade que ressoa nas palavras de Padre Pio e como elas podem nos guiar neste momento de crise. Você já parou para pensar em como as provações que enfrentamos podem ser uma oportunidade para o crescimento espiritual? Ele sempre enfatizou que a dor não é em vão. Ela pode ser um caminho para a purificação e para um relacionamento mais profundo com Deus. E nesse contexto, é fundamental que permaneçamos firmes em nossa fé, mesmo quando os ventos da adversidade sopram forte.
Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver. Esta frase deve ecoar em sua mente sempre que a desesperança tentar invadir seu coração. O que precisamos é de uma visão renovada, uma perspectiva que nos permita ver além do presente. Você se lembra de momentos em que algo que parecia ser o fim foi, na verdade, um novo começo? Essa transformação é frequentemente o que Deus deseja para nós. Muitas vezes, as dificuldades são apenas um redirecionamento divino para algo muito maior. E enquanto refletimos sobre as mudanças em nossa vida, é importante lembrar que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária. É um compromisso de acreditar em algo maior, mesmo quando não entendemos o porquê das situações que enfrentamos. Sua fidelidade durante a escassez será recompensada com abundância no tempo perfeito de Deus. Essa promessa é um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz divina está sempre à nossa espera. Você já se sentiu chamada a um propósito maior em meio ao sofrimento? Muitas mulheres enfrentam desafios que podem parecer insuperáveis, mas é exatamente nesses momentos que somos convidadas a descobrir a força que habita dentro de nós. Assim como Padre Pio, que enfrentou suas próprias tribulações, temos a oportunidade de deixar que a dor nos molde e nos fortaleça. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, às vezes precisamos passar por dificuldades para descobrir nossa verdadeira força. Cada um de nós possui uma resiliência que muitas vezes só se revela quando somos testadas. E o que podemos fazer para fortalecer essa fé? A resposta está em cultivar uma vida de oração e comunhão com Deus. Às vezes, tudo o que precisamos é de um momento a sós, onde podemos derramar nosso coração diante dele. Você já se permitiu passar tempo em silêncio, apenas ouvindo a voz de Deus? É nesse silêncio que muitas vezes encontramos as respostas que tanto buscamos. A oração não é apenas uma prática, é uma conversa íntima que nos conecta com o Criador e nos dá a força necessária para seguir em frente. Declare: recebo esta bênção se este conhecimento sobre a importância da oração é exatamente o que você precisava ouvir hoje. É um convite para se abrir a essa prática poderosa, para que possamos nos apoiar mutuamente em nossa jornada espiritual. Quando uma mulher se eleva em oração, ela não apenas transforma sua própria vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Imagine o impacto que uma comunidade unida em oração pode ter. Além disso, é vital lembrar que o amor e a compaixão são fundamentais em tempos difíceis. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, percebemos que muitos estão lutando. E, se puder, estenda a mão a alguém que esteja passando por dificuldades. Você já pensou que seu gesto simples pode ser a luz que ilumina o dia de outra pessoa? Quando se sentir sozinha, lembre-se que Nossa Senhora conhece a dor da perda e caminha ao seu lado silenciosamente. Cada ato de bondade, cada palavra de conforto é um reflexo do amor divino em ação. E ao olharmos para as advertências de Padre Pio, não podemos esquecer da importância da conversão. Ele nos chamou a voltarmos nossos corações a Deus, a reconhecermos nossas falhas e a buscarmos a santidade. Você já se permitiu fazer essa reflexão? O que pode ser transformado em sua vida para que você se aproxime mais de Deus? Cada passo que damos em direção à conversão é um passo em direção à liberdade. Sua história não é diferente. O que você está vivendo hoje pode ser a fundação para um testemunho poderoso amanhã. Essas palavras devem nos encorajar a não desistir. Mesmo que o caminho pareça árduo, lembre-se de que cada dor que você sente hoje está sendo vista e honrada por Deus, que já prepara a sua libertação. Não importa quão distante você se sinta da graça divina, Deus sempre está esperando por você com braços abertos. Você não está sozinha nessa jornada. A comunidade de fé é um suporte essencial. Juntas, podemos nos elevar e nos apoiar, transformando nossa dor em esperança. Enquanto continuamos a explorar as profecias de Padre Pio, é vital que não deixemos que o medo nos paralise. A fé que nos une é mais forte do que qualquer crise. Declare:
Estou pronta para a transformação se você está determinada a aplicar essa verdade em sua vida. Esse é o seu momento de se conectar com a força divina e de buscar a transformação que seu coração anseia. E, conforme avançamos, lembre-se de que a esperança é um ativo poderoso. Em meio às dificuldades, a esperança nos impulsiona a continuar lutando e acreditando em um futuro melhor. Você já pensou em como a esperança pode ser contagiante? Quando uma mulher se ergue em fé e confiança, ela inspira outras a fazer o mesmo. Assim, podemos ser as mensageiras de esperança que o mundo tanto precisa. Não podemos esquecer que as palavras de Padre Pio são uma chamada à ação. Ele nos deixou um legado de fé que é relevante para nossos dias. Ao começarmos a viver de acordo com seus ensinamentos, não só mudamos nossas vidas, mas também impactamos a vida dos outros ao nosso redor. Deus é fiel em todas as situações, e seu amor é um guia seguro em tempos de tempestade. Neste momento, pergunte-se: como você pode ser um instrumento de paz e amor na sua comunidade? Cada um de nós tem um papel a desempenhar, e ao nos unirmos em fé e ação, podemos fazer uma diferença significativa. Que sua vida seja um testemunho da luz de Cristo, refletindo amor e esperança, mesmo nas horas mais sombrias. E enquanto avançamos, que possamos nos inspirar nas palavras de Padre Pio. Que possamos ser instrumentos de paz e amor, mesmo em meio ao caos. Que a fé que nos une continue a nos guiar e a nos inspirar em nossa jornada espiritual. E que possamos sempre lembrar que, mesmo em tempos de tribulação, há sempre esperança. Juntas podemos enfrentar os desafios que a vida nos apresenta, confiantes de que o amor e a graça de Deus estão sempre conosco. Você já se perguntou como as advertências de Padre Pio podem ser aplicadas na sua vida cotidiana? À medida que enfrentamos os desafios que a vida nos impõe, é essencial lembrar que a transformação começa dentro de nós. Ele nos ensinou que a conversão não é apenas um ato pontual, mas um caminho contínuo de crescimento e renovação. E essa jornada não precisa ser solitária. Ao nos unirmos em fé, encontramos força e coragem para seguir em frente. Você já considerou a importância de ter uma comunidade de apoio em sua vida? É nesse ambiente de amor e compreensão que podemos encontrar a energia necessária para enfrentar as tempestades. Quando várias vozes se unem em oração, a força é multiplicada. Você já participou de um grupo de oração? A experiência pode ser transformadora. Ver outras mulheres se reunindo, compartilhando suas lutas e vitórias é um poderoso lembrete de que não estamos sozinhas. Escreva Amém se você sente que este conhecimento sobre comunidade e fé veio no momento certo para a sua vida. Essa é uma oportunidade de reafirmar sua crença na força da unidade. Enquanto refletimos sobre os ensinamentos de Padre Pio, não podemos esquecer a importância da penitência e do sacrifício. Ele nos mostrou que, através da dor e do sofrimento, podemos nos aproximar mais de Deus. Você já percebeu como as dificuldades podem nos ensinar lições valiosas? Cada experiência difícil que enfrentamos pode ser vista como uma oportunidade para nos tornarmos mais fortes e mais próximas dele. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, às vezes precisamos passar por dificuldades para descobrir nossa verdadeira força. Essas palavras devem nos inspirar a encarar nossos desafios com um novo olhar. Quando as coisas ficam difíceis, como você reage? É natural sentir-se desanimada, mas lembre-se de que é nesses momentos que nossa fé deve brilhar mais intensamente. Olhe para dentro de si e encontre a força que Deus já colocou em seu coração. Declare: minha cura está chegando, se esta mensagem sobre resiliência e fé tocou seu coração. Essa declaração é um passo poderoso em direção à mudança que você tanto deseja. E o que dizer das pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas? Padre Pio nos ensinou a valorizar cada momento, a encontrar a graça nas pequenas coisas. Você já se permitiu apreciar as belezas simples do dia a dia? Um sorriso, um gesto de bondade ou até mesmo um momento de silêncio podem ser verdadeiros presentes divinos. Quando começamos a cultivar a gratidão, abrimos as portas para mais bênçãos em nossas vidas. Confio no processo
isso se você acredita que cada pequeno passo conta na sua jornada de fé. À medida que navegamos pelas incertezas do mundo, é fundamental lembrar que a oração é uma âncora em tempos de tempestade. Padre Pio enfatizava que a oração é a chave que abre as portas do céu. Quando nos conectamos com o divino, encontramos paz e clareza. Você já dedicou um tempo para orar por aqueles que estão passando por dificuldades? Esse ato de amor pode ser transformador, não apenas para eles, mas também para você. Ao estender a mão, você se torna um canal da graça divina. E a prática da misericórdia? Padre Pio era um verdadeiro exemplo disso. Ele sempre nos incentivou a sermos compassivas e a perdoarmos, mesmo quando é difícil. Isso não significa que devamos ignorar nossas dores, mas sim que temos a oportunidade de liberar o peso que carregamos. Você já considerou como o perdão pode trazer libertação e cura para a sua vida? Ao perdoar, você se liberta das correntes que aprendem ao passado. Escreva "Estou pronta para a transformação" se você está determinada a deixar o perdão entrar em sua vida. Essa é a sua chance de se libertar e permitir que a luz de Deus entre em seu coração. E assim, à medida que avançamos, é vital que mantenhamos os olhos fixos nas promessas de Deus. Ele nunca nos abandona, mesmo nas situações mais desafiadoras. Você já se sentiu perdida, sem saber qual caminho seguir? Lembre-se de que mesmo em meio à escuridão, a luz divina pode guiá-la. Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver. Essa janela de esperança pode ser a resposta que você tanto precisa. Enquanto continuamos a refletir sobre as lições de Padre Pio, que possamos nos comprometer a viver com propósito e intenção. Cada uma de nós tem um papel importante a desempenhar. Ao vivermos de acordo com os ensinamentos de Cristo, somos chamadas a ser luz para aqueles que nos rodeiam. Você já pensou em como pode impactar a vida de alguém hoje? Um simples gesto de amor pode mudar o dia de outra pessoa. Deixe "Deus é fiel em todas as situações" se você acredita que pequenas ações podem fazer uma grande diferença. E assim, à medida que nos aproximamos do final de nossa reflexão, lembre-se de que a jornada nunca é em vão. Cada passo que damos em direção à fé é um passo em direção à liberdade e à paz. As palavras de Padre Pio não são apenas advertências, mas também um convite à transformação. Que possamos nos abrir para essa transformação e permitir que a graça divina atue em nossas vidas. E ao olharmos para o futuro, que possamos nos inspirar nas palavras de Padre Pio. Que possamos ser instrumentos de paz e amor, mesmo em meio ao caos. A fé que nos une é uma força poderosa, capaz de transformar não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Que a luz de Deus brilhe em nossos corações e nos lembre sempre do poder da esperança e do amor. À medida que refletimos sobre a mensagem de Padre Pio, é essencial lembrar que o nosso papel neste mundo é mais do que apenas existir. Somos chamadas a ser agentes de mudança. Você já parou para pensar no impacto que pode ter na vida das pessoas ao seu redor? Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento pode ser a diferença entre a esperança e o desespero na vida de alguém. Sua história não é diferente. O que você está vivendo hoje pode ser a fundação para um testemunho poderoso amanhã. Essa é uma verdade que deve ressoar em nossos corações. Nos dias atuais, em meio a tantas incertezas, precisamos da sabedoria de Padre Pio mais do que nunca. Ele nos ensinou que a verdadeira preparação não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre quem somos. Você está se permitindo cultivar um coração aberto e receptivo ao amor de Deus? Às vezes, o que precisamos é de uma mudança de perspectiva. Ao olharmos para os desafios, podemos vê-los como oportunidades de crescimento espiritual. Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver. Essa janela pode ser a oportunidade de viver uma vida mais plena e significativa. E enquanto continuamos a jornada de autodescoberta, não podemos esquecer da importância do amor e da compaixão.
Padre Pio sempre enfatizou que a misericórdia é um dos pilares da fé. Você já considerou como pode ser uma fonte de misericórdia no mundo? Às vezes, isso pode significar ouvir alguém que precisa desabafar, oferecer uma mão amiga ou simplesmente estar presente. Quando se sentir sozinha, lembre-se que Nossa Senhora conhece a dor da perda e caminha ao seu lado silenciosamente. Essa presença divina é um lembrete de que nunca estamos sozinhas e que pequenas ações podem ter um grande impacto. Por outro lado, também precisamos ser gentis conosco mesmas. A vida pode ser desafiadora e frequentemente nos cobramos mais do que devemos. Você já se permitiu errar e aprender com seus erros? As lições que mais valorizamos muitas vezes vêm das nossas falhas. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, às vezes precisamos passar por dificuldades para descobrir nossa verdadeira força. Essa força está dentro de você, esperando para ser revelada. Aceitar nossas imperfeições é um ato de amor próprio que nos aproxima de Deus. E ao pensarmos sobre as advertências de Padre Pio, é crucial que não deixemos que o medo nos paralise. Ele nos exortou a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando as tempestades da vida se aproximam. Você já sentiu que as dificuldades a afastaram de Deus? Lembre-se de que mesmo nos momentos mais escuros, sua luz brilha mais intensamente. Declare, confio no processo, se acredita que Deus está usando essa situação para preparar algo maior. Essa declaração é um passo importante para a libertação e a renovação. À medida que nos aprofundamos na espiritualidade, precisamos também nos lembrar da importância da comunidade. A fé não é uma jornada solitária, é uma caminhada compartilhada. Você já considerou se unir a um grupo de oração ou encontrar uma comunidade que compartilhe de sua fé? A força que encontramos na união pode ser transformadora. Escreva: estou pronta para a transformação, se você está determinada a aplicar essa verdade sobre a comunidade em sua vida. Juntas, podemos nos apoiar e inspirar, fortalecendo nossa fé e contribuindo para o bem-estar umas das outras. Muitas vezes, as mudanças mais significativas em nossas vidas vêm de pequenas decisões que tomamos todos os dias. Você já se permitiu fazer uma pequena mudança que pode ter um grande impacto? Seja dedicar mais tempo à oração, praticar a gratidão ou fazer uma gentileza a alguém. Essas pequenas ações podem criar ondas de transformação. Cada dor que você sente hoje está sendo vista e honrada por Deus, que já prepara a sua libertação. Essa é uma afirmação poderosa que deve nos motivar a continuar avançando. E enquanto refletimos sobre a vida de Padre Pio, é vital que nos lembremos de que ele era um homem de ação. Ele não apenas falava sobre fé, mas vivia a fé em cada aspecto de sua vida. Como você pode aplicar essa lição em sua vida? Às vezes, a simples decisão de agir pode abrir portas que antes pareciam fechadas. Sua doença pode limitar seu corpo, mas nada pode limitar o poder da sua fé e da graça divina agindo em sua vida. Essa verdade deve impulsioná-la a agir com coragem e determinação. Por fim, ao olharmos para o futuro, que possamos nos inspirar nas palavras de Padre Pio e em seu exemplo de vida. Que possamos ser instrumentos de paz e amor em nosso mundo, mesmo em meio ao caos. A fé que nos une é uma força poderosa, capaz de transformar não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Que a luz de Deus brilhe em nossos corações, nos guiando sempre em nossa jornada espiritual. Você já pensou em como pode ser uma luz para os outros? Cada uma de nós tem um papel importante a desempenhar. E ao vivermos de acordo com os ensinamentos de Cristo, somos chamadas a ser mensageiras de esperança. Não subestime o impacto que você pode ter na vida de alguém. Às vezes, um gesto de amor pode mudar o dia de outra pessoa, e isso é um reflexo da luz divina operando através de você. Deixe receber esta bênção, se este conhecimento sobre a importância da ação e do amor é exatamente o que você precisava ouvir hoje. Essa é a sua chance de se conectar com o amor divino e fazer a diferença.
E assim, ao olharmos para as advertências de Padre Pio, que possamos nos comprometer a viver com propósito e intenção. Vamos juntas criar um movimento de amor e compaixão, refletindo a luz de Cristo em um mundo que tanto precisa. Você está pronta para essa transformação? Cada um de nós tem a capacidade de ser um farol de esperança, mostrando ao mundo que, mesmo em tempos de tribulação, há uma luz que nunca se apaga. Que possamos ser essa luz, guiando outras pessoas em sua caminhada de fé e amor. E enquanto avançamos nesta jornada de reflexão, é essencial que nos lembremos de que a fé é um caminho de ação. Padre Pio nos ensinou que não basta apenas acreditar. Devemos viver nossa fé diariamente, em cada pequeno gesto e em cada interação com o próximo. Você já parou para pensar em como suas ações refletem suas crenças? Às vezes, um simples ato de bondade pode ser a resposta à oração de alguém que precisa. Quando estendemos a mão, tornamo-nos instrumentos da graça divina, trazendo esperança e amor ao mundo ao nosso redor. Nos dias atuais, muitos enfrentam solidão e desespero. E é exatamente nesse contexto que somos chamadas a fazer a diferença. Quando você olha para a sua comunidade, consegue identificar alguém que precisa de um ombro amigo ou de uma palavra de encorajamento? O momento de maior solidão pode ser justamente quando Deus está mais perto, sussurrando diretamente ao seu coração. Que essa verdade encha seu coração de coragem para agir. Ao olharmos para o próximo, encontramos oportunidades de servir e de nos tornarmos a luz que brilha na escuridão. Você já refletiu sobre como as dificuldades que enfrentamos podem nos aproximar de Deus? Cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual. Em meio às tribulações, podemos descobrir forças que nem sabíamos que tínhamos. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, às vezes precisamos passar por dificuldades para descobrir nossa verdadeira força. Essa jornada de autodescoberta é repleta de lições que nos preparam para um propósito maior. E quando falamos sobre o propósito, é fundamental lembrar que cada um de nós tem um chamado único. Padre Pio sempre nos exortou a buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Você já se permitiu parar e perguntar a si mesma: o que Deus deseja que eu faça neste momento? Essa pergunta pode abrir portas para novas oportunidades e para um caminho que talvez você nunca tenha considerado. Ao se abrir para essa reflexão, você se torna mais receptiva às direções que Deus tem para você. É fácil deixar que o medo e a insegurança nos impeçam de avançar. No entanto, é vital lembrar que sua fidelidade durante a escassez será recompensada com abundância no tempo perfeito de Deus. Essa promessa deve nos encorajar a dar passos de fé, mesmo quando o caminho parece incerto. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de seguir em frente, mesmo quando não temos todas as respostas. Enquanto isso, muitos se perguntam: como posso me preparar para os desafios que estão por vir? A resposta está na prática da oração e na busca contínua por um relacionamento mais profundo com Deus. Você já pensou sobre como a oração pode fortalecer sua fé? Ao dedicar tempo para se conectar com o divino, você encontra paz e clareza. Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver. Essa janela é a esperança que se abre quando nos entregamos à vontade de Deus. E em tempos de incerteza, a comunidade se torna um pilar essencial. Estar rodeada de pessoas que compartilham da mesma fé pode ser um grande suporte. Você se sente parte de uma comunidade que a apoia em sua jornada espiritual? Se ainda não, considere buscar grupos de oração ou encontros que possam fortalecer sua fé. Deixe "Estou pronta para a transformação" se você está determinada a se conectar com outras mulheres que compartilham de suas crenças. Essa é uma oportunidade de crescimento, não apenas individual, mas coletiva. À medida que nos unimos em oração, criamos um espaço sagrado onde podemos compartilhar nossas lutas e vitórias. Esse apoio mútuo é vital para a nossa caminhada. Você já experimentou a alegria de ver outras mulheres se unindo em fé?
É uma experiência poderosa que nos lembra que não estamos sozinhas. Quando uma mulher se ergue em oração, ela inspira outras a fazerem o mesmo, criando uma corrente de amor e esperança. E ao refletirmos sobre o legado de Padre Pio, é importante lembrar que cada um de nós pode ser um agente de mudança. Você nunca sabe o impacto que pode ter na vida de outra pessoa. Às vezes, uma palavra gentil ou um gesto de compaixão pode ser a luz que alguém precisa. Declare: recebo esta bênção, se você acredita que suas ações podem fazer a diferença. Essa declaração é um compromisso com a transformação e o amor que podemos espalhar pelo mundo. Vamos nos lembrar também da importância da gratidão. Muitas vezes, nos concentramos nas dificuldades e esquecemos de agradecer pelas bênçãos que já temos. Você já fez uma lista das coisas pelas quais é grata? Essa prática simples pode mudar sua perspectiva e abrir seu coração para mais bênçãos. Cada dor que você sente hoje está sendo vista e honrada por Deus, que já prepara sua libertação. Esse é um lembrete de que, mesmo nas lutas, há sempre algo pelo que agradecer. À medida que avançamos, também é vital que cultivemos um espírito de perdão. O perdão não é apenas um presente que damos aos outros, mas uma dádiva que nos libertamos. Você já considerou como o perdão pode trazer cura para a sua alma? Ao liberar mágoas e ressentimentos, você se torna livre para viver plenamente. Sua doença pode limitar seu corpo, mas nada pode limitar o poder da sua fé e da graça divina agindo em sua vida. Essa é uma verdade poderosa que devemos carregar em nosso coração. E, enquanto continuamos a explorar as advertências de Padre Pio, é essencial que não deixemos que o medo nos impeça de agir. A fé é um caminho de coragem. Você está disposta a dar passos de fé mesmo quando o caminho é desafiador? Escreva: confio no processo, se acredita que Deus está usando essa situação para preparar algo maior. Essa declaração é um compromisso com a confiança e a entrega a Deus. Por fim, ao olharmos para o futuro, que possamos nos inspirar nas palavras de Padre Pio e em seu exemplo de vida. Que possamos ser instrumentos de paz e amor, mesmo em meio ao caos. A fé que nos une é uma força poderosa, capaz de transformar não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Que a luz de Deus brilhe em nossos corações, guiando-nos sempre em nossa jornada espiritual. E ao refletirmos sobre essas verdades, lembre-se de que cada um de nós é chamado a ser uma luz no mundo. Que possamos nos comprometer a levar essa mensagem adiante, a sermos vozes de esperança em um mundo que tanto precisa. Você está pronta para essa transformação? Juntas, podemos enfrentar os desafios que a vida nos apresenta, confiantes de que o amor e a graça de Deus estão sempre conosco.